Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje é dia dos nossos 2 minutos de filosofia. Os animais têm direitos? Ou melhor, animais irracionais têm direitos? Jean-Jacques Rousseau, o iluminista do século XVIII, já concebia com base em princípios da lei natural que os seres humanos tinham deveres para com os animais. Então, não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Jean-Jacques Rousseau concebia o homem no estado de natureza um ser que não era nem bom nem mau. Agia apenas de acordo com as inclinações naturais, e haviam duas inclinações naturais que antecediam o desenvolvimento da razão, que fundamentavam a lei natural. Era o instinto de conservação e o instinto de piedade. A conservação diz respeito ao nosso próprio bem-estar e à preservação da espécie. Por outro lado, a piedade nos inspira a repugnância ao ver o perecimento e o sofrimento de qualquer ser sensível, especialmente os nossos semelhantes. Diz Jean-Jacques Rousseau, enquanto resistir ao impulso interior natural da comiseração, jamais fará mal a um outro homem, nem mesmo a outro ser sensível, exceto no caso legítimo em que, encontrando-se em jogo a sua conservação, é obrigado a dar a preferência a si mesmo. Então, a conservação move o homem até mesmo a matar animais a fim de se alimentar, por exemplo. Por outro lado, a piedade detém o homem de ser cruel. Logo, os próprios animais irracionais, que, apesar de não serem dotados de racionalidade, são dotados de sensibilidade, ou seja, da capacidade de perceber a dor e o prazer, são também objeto não exatamente de direitos naturais, porém de deveres naturais dos seres humanos para com eles. Diz Jean-Jacques Rousseau. Por esse meio, também terminam as antigas disputas quanto à participação dos animais na lei natural, pois é claro que, desprovidos de luzes e de liberdade, não podem reconhecer tal lei, mas possuindo algo de nossa natureza devido à sensibilidade de que são dotados, julgar-se-á que também participam do direito natural e que o homem esteja obrigado para com eles a certos deveres. Parece com efeito que, se estou obrigado a não praticar mal para com o meu semelhante, é menos por ser ele um ser razoável do que por ser ele um ser sensível. Qualidade que, sendo comum ao animal e ao homem, pelo menos deve dar a um o direito de não ser maltratado inutilmente pelo outro. Logo, em que pese os seres humanos poderem se utilizar dos animais e se alimentar deles, em razão da lei natural, nós temos o dever para com os animais de não maltratá-los. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Espero que tenha ficado clara a posição do Jean-Jacques Rousseau a respeito dos deveres para com os animais fundamentados na lei natural e eu tenha conseguido responder a pergunta que me foi proposta por Tailara Colasso no Instagram. Ela propôs que, se nós não podemos ser cruéis com os animais, como é que nós podemos nos alimentar deles? Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais a fim de ajudar a difusão da filosofia e da teoria do direito. Você acha que os animais têm direitos? Melhor do que isso, será que os animais irracionais têm direitos naturais a não serem maltratados pelo ser humano? Não deixe de comentar aqui embaixo. Eu, de minha parte, vou usar esse princípio da conservação proposto pela lei natural de Jean-Jacques Rousseau e vou comer um churrasco nesse final de semana. Um abração e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.